Exercício número 4, construa a matriz quadrada de ordem 4, onde P e J, então é uma matriz P, por isso que tá o P aqui, é igual. Então, aqui o exercício já impõe mais condições. I ao quadrado, se o I for igual a J. J vezes I, se o I for maior do que o J. E I sobre J, se o I for menor do que J. Então, antes de mais nada, nós vamos montar a matriz genérica seguindo o que o enunciado está propondo, que é uma matriz de ordem 4, portanto, é uma matriz com 4 linhas e 4 colunas. Seguindo a linha de raciocínio, nós vamos ter a primeira linha com os elementos P11, P12, P13 e P14. A segunda linha com os elementos P21, P22, P23, P24. A terceira linha com os elementos P31, P32, P33 e P34. E a quarta linha com os elementos P41, P42, P43 e P44. Agora, nós vamos começar por onde o I é igual a J, ou seja, o I é igual a J sempre na diagonal principal da matriz. Então, nesse caso, esses elementos aqui da diagonal principal, nós temos o I igual a J. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, são iguais. Então, nesse caso, nós vamos aplicar esta fórmula, I ao quadrado. Ah, mas é só isso, não tem o J? Não tem o J, não tem problema. A gente tem que seguir o comando do exercício. E aqui pede-se que calcule apenas I elevado a 2. Então, nesse caso, no primeiro caso aqui, o I vale 1. Então, eu vou ter 1 ao quadrado, que é igual a 1. No segundo caso, que é o 22, eu tenho o I igual a 2. Então, eu vou fazer 2 ao quadrado, que dá 4. No terceiro caso, eu tenho o I igual a 3 e vou fazer 3 ao quadrado, que dá 9. E aqui no quarto caso, o I vale 4, então eu vou fazer 4 ao quadrado, que é igual a 16. Então, aonde o I é igual a J, já foi aplicado a fórmula que deu esses resultados que estão aqui. Seguindo a sequência, nós vamos analisar aonde que o I é maior que o J, para poder aplicar esta fórmula aqui, J vezes I. Então, vamos olhar para a matriz e vamos verificar aonde que o I é maior do que o J. Por exemplo, na primeira linha, o I, em todos os casos aqui, vale 1, porque o I é sempre o primeiro número. Então, o I é menor do que J, não vai entrar nessa condição. Na segunda linha, o P21, a gente já observa que aqui o I vale 2 e o J vale 1. Então, aqui o I é maior do que o J. Então, ele entra para cálculo. Em seguida, na mesma linha, nós temos depois o 23 e o 24. Nesses dois casos, o I é menor do que o J. Então, aqui nessa segunda linha, somente com o elemento P21. Na terceira linha, o I é maior do que o J no primeiro caso, no segundo caso, tá vendo? No 31 e no 32. Aqui, o I não é maior do que o J, é menor. Então, vai entrar aí os elementos P31 e P32. E na última linha, o I é maior que o J em todos aqui, nesses três, né? O 41, o I vale 4, maior que 1. Aqui o I vale 4, que é maior que 2. E aqui o I vale 4, que é maior que 3. Então, já deixei aqui anotado. E com esses termos aqui, nós vamos fazer a fórmula J vezes I. J vezes I e I vezes J dá o mesmo resultado, tanto faz. J vezes I, nesse caso, é 1 vezes 2, que dá 2. J vezes I, nesse caso, é 1 vezes 3, que dá 3. Mas se eu fizer o contrário, se eu fizer, em vez de 1 vezes 3, 3 vezes 1, vai dar 3 do mesmo jeito. Aqui em cima também. Se em vez de eu fazer 1 vezes 2, eu fizer 2 vezes 1, também dá 2. Então, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Mas, nós vamos seguir de acordo com o que está aqui, J vezes I. Portanto, nesse caso, é 1 vezes 4, que dá 4.
nesse caso, é 2 vezes 3, que dá 6. Aqui é 2 vezes 4, que dá 8. E aqui é 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, foi feito aí a fórmula do J vezes I para todos os elementos onde o I foi maior do que o J. E os elementos que nós não fizemos, que restaram, são esses que eu anotei aqui, o 12, o 13 e o 14, o 23, o 24 e o 34, em todos esses aqui, o I é menor do que o J. O primeiro número é menor do que o segundo, né? Ó, a gente observa aqui que todos, o primeiro número é menor do que o segundo. Então, nesse caso, nós vamos usar a fórmula I sobre J, ou seja, I dividido por J. Então, o primeiro número é I, o segundo é J. Vamos fazer I sobre J. 1 sobre 2. Tudo bem, não é divisível, dá número decimal, podemos deixar assim. No segundo caso, a mesma coisa, 1 sobre 3. Podemos deixar em fração. No terceiro caso, 1 sobre 4, né? Nós estamos fazendo o I como numerador e o J como denominador. O I em cima e o J embaixo. Então, nós obtivemos essas frações. Continuando neste raciocínio, I sobre J, no caso do 23, vai ser 2 sobre 3. Depois, no caso do 24, vai ser 2 sobre 4. Nesse caso aqui, nós devemos simplificar a fração, né? Nos outros casos não foi feito porque não é possível, mas nesse caso nós podemos e devemos simplificar. Então, vamos dividir esses dois números por um mesmo número, que nesse caso é o 2. 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, são frações equivalentes, só que de uma maneira simplificada. E, no último caso, seguindo o padrão aqui do I sobre J, nós vamos ter 3 sobre 4. E tá aí, então, feitos os cálculos, agora nós vamos montar a matriz. A matriz resposta. Primeira linha é composta pelos elementos P11, P12, P13 e P14. Vamos lá, vamos anotar aqui. Então, P11, que deu resultado igual a 1. Depois, ao lado do P11 vem o P12, que nós fizemos o cálculo aqui, deu meio, 1 sobre 2. Depois vem o P13, que aqui nesse caso deu 1 sobre 3, ou 1/3. E depois o P14, que deu 1/4. E tá aí feito a primeira linha da matriz. Vamos para a linha de baixo, composta pelos elementos P21, P22, P23 e P24. Pegando aí o resultado do P21, que é o primeiro que vem aqui, o P21 deu igual a 2. Vamos anotar. Depois, em seguida, vem o P22, aqui, que o resultado está aqui, deu 4. Depois vem o P23, que nós fizemos aqui, P23, ó, e deu 2/3. E depois vem o P24, que nós fizemos aqui, ó, e deu meio. Seguindo aí para a terceira linha, para responder aqui os elementos P31, P32, P33 e P34. Vamos anotar aí, então, o P31, que é o primeiro elemento da linha, da terceira linha. Então, P31 deu igual a 3. Depois vem o P32, que deu igual a 6. Depois vem o P33, foi feito aqui, que deu igual a 9. E depois veio o P34, que tá feito aqui, deu 3/4, 3 sobre 4. E a última linha da matriz, que é composta pelos elementos P41, P42, P43 e P44. Então, P41, nós vamos pegar o resultado, que deu igual a 4. Aqui, ó, P41 igual a 4. Depois, o P42, nós fizemos aqui, ó, deu igual a 8. Depois, o P43, que é o próximo elemento, que nós fizemos aqui, ó, P43, deu igual a 12. E, por último, nós temos o P44, que foi feito aqui, que deu igual a 16. Então, nós vamos anotar o resultado aqui. E aí, nós temos, então, a matriz resposta do exercício 4.
temos aqui o exercício número 5. Construa a matriz N de ordem 2 por 3, ou seja, uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. N e J é igual. Aí, aqui tem condições. 0, se o I for menor do que J. E raiz quadrada de J mais 2 vezes I, se o I for maior ou igual a J. Veja, maior ou igual, né? Então, se o I for menor do que J, vale 0, é automático, é só escrever. Agora, aonde o I for maior ou igual a J, nós vamos aplicar esta fórmula aqui. Raiz quadrada de J mais 2 vezes I. Então, primeiro nós vamos montar a matriz genérica. É uma matriz com 2 linhas e 3 colunas, é uma matriz N. Então, nós vamos escrever N maiúsculo e montar, então, as 2 linhas e 3 colunas da matriz. Então, eu vou ter a primeira linha composta pelos elementos N11, N12, N13. A segunda linha composta pelos elementos N21, N22 e N23, que é 1, 2, 21, 22 e 23, certo? E aí, então, nós vamos fazer a observação. Vamos olhar para essa matriz e vamos ver aonde que o I é menor do que o J, onde o primeiro número é menor do que o segundo. Lembrando que todos os elementos que estão aqui dentro correspondem a N e J. Então, o primeiro número é sempre o valor do I, o segundo número é sempre o valor do J. Vamos lá. Então, no caso do 12, aqui, ó, o I é menor do que o J, tá vendo? E no 13 também, o I é menor do que o J. Nos outros, não. Ou são iguais os números, ou o primeiro número é maior do que o segundo número, né? No caso aqui é 23, esse 23 também eu vou acrescentar aqui, né? Porque não é 33, é 23, N23. Aqui o I também é menor do que o J, né? Então, nesse caso, onde o I é menor do que J, vale 0. Não tem cálculo, é só escrever o resultado. 0, 0 e 0. Agora, nos demais, o I, ele é maior ou igual a J? Então, por exemplo, aqui o I é igual a J, tá dentro da condição, tem que ser maior ou igual. Então, aqui o I é igual, aqui o I é maior e aqui o I é igual. Então, com esses 3 elementos que tá faltando aqui, nós vamos aplicar esta fórmula. Então, vamos lá. Vamos começar com o 11, onde o I é igual a J. A fórmula é J mais 2 vezes I. Então, J, que aqui vale 1, mais 2 vezes o I. O I também vale 1. Então, agora, nós vamos primeiro resolver a multiplicação. Nada de fazer esse mais esse, se eu tenho uma multiplicação aqui para resolver. Primeiro tem que ser feito a multiplicação. A soma fica para depois. Então, eu vou ficar com 1 mais 2 vezes 1 é 2. Agora sim, eu vou fazer a soma. 1 mais 2, 3. Então, raiz quadrada de 3. Como é um número que não tem raiz quadrada exata, eu posso parar aí. Aqui no segundo elemento, N22, o I vale 2, o J também vale 2, são números iguais, tá dentro aqui da fórmula, maior ou igual a J, são iguais. Então, eu vou aplicar esta fórmula aqui, raiz quadrada de J mais 2 vezes I. Então, J que vale 2, mais 2 vezes I, o I vale 2. Então, aí, eu vou fazer a mesma coisa e vou começar pela multiplicação. Então, eu vou ter 2 mais. Aí, aqui eu vou operar a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Portanto, 2 mais 4, 6. Raiz quadrada de 6. E vou deixar assim, porque ele não tem raiz quadrada exata, certo? Então, aqui nós já fizemos com 11, 12 e o 13, que tá aqui. Falta só com o 21 agora, né? Já fizemos com o 22 e o 23, tá faltando só com o elemento 21. Vamos fazer aqui N21. Sabendo que o I vale 2 e o J vale 1, vamos então fazer aqui a fórmula da raiz, que é, nesse caso, tá vendo, do 21, o I é maior do que o J. O I vale 2, o J 1. Tá dentro da condição aqui, ó.
I maior ou igual a J. Fórmula, raiz quadrada de J mais 2 vezes I. Então, vamos pegar aqui J, que vale 1, mais 2 vezes I. O I vale 2. Vamos começar pela multiplicação. Então, 2 vezes 2 é 4. Eu vou ter 1 mais 4, que é igual a 5. Portanto, raiz quadrada de 5. Por fim, agora, resta apenas colocar os resultados nos seus respectivos locais. Então, o primeiro elemento que vem é o 11, o N11, que deu como resultado raiz quadrada de 3. Eu vou colocar aqui. Na mesma linha, em seguida, vem o N12, que deu 0. Eu vou colocar aqui. E depois vem o N13, que também deu 0. Na linha de baixo, nós temos o 21, o N21 é aqui. Então, o N21 deu raiz quadrada de 5. Na sequência, vem o N22, que aqui deu a raiz quadrada de 6. E, por último, vem o N23, que deu 0, né? Tá aqui. Tava procurando, tá aqui, 0, certo? Então, o N23 tá aqui, deu igual a 0. Então, temos aí a matriz resposta do exercício número 5.